falado muito comigo através desse louvor nesses dias, né? E é sobre justamente isso que eu queria falar com vocês, né? Sobre as palavras de vida eterna. Amém. É maior. Glória a Deus. Esse cabo é maior. Me deu mais liberdade. Glória a Deus. E Deus tem falado comigo muito, né? Nesses dias a gente tem visitado algumas pessoas. Fiquei meio perdido. Eu estou pensando assim, para onde que eu vou? Dentro de 30 dias minha vida mudou totalmente, muita coisa aconteceu. Eu fiquei meio perdido, eu vou para onde? E Deus falou para mim, claramente: volta lá no começo de tudo. E volta para o primeiro amor. Faz o que você fazia lá atrás. Faz o que você fazia no início. É isso que Deus quer de mim. De repente, tem pessoas que estão meio perdidas. Pode ser pelo mesmo motivo que o meu, pode ser por algo parecido, pode ser por uma perda, pode ser, sei lá. Você fica perdido. Eu queria falar uma coisa para você. Você quer ver se encontrar a sua direção? Volta lá atrás, fazer o que você fazia. Vai buscar as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna, onde Deus está falando todos os dias para a gente aqui. Está aqui no culto, está lá na sua célula, está dentro da casa daquela pessoa que você conhece, que você que tem que ir lá para pregar as boas novas do Evangelho da paz para ela. Amém? As palavras de vida eterna estão aí. Então eu queria orar com você para que Deus desse clareza no seu coração e acendesse uma chama nessa manhã. Amém? Aquela chama do Espírito Santo que olha para as coisas eternas. E as palavras que eu quero compartilhar com vocês aqui não são palavras que vão ficar aqui nessa vida terrena, nesse chão de terra aqui, não. São coisas que lá na eternidade nós vamos nos lembrar, porque são palavras de vida eterna. São coisas eternas. O que eu quero compartilhar com vocês são coisas do céu. Amém? A palavra de Deus ela é eterna. Coloca no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Ô Pai, que nessa manhã o Senhor venha, Pai, encher o coração dos teus filhos de fé, de fome, de sede, de alegria nas coisas eternas, Pai, de alegria em tudo aquilo que é o Senhor. Espírito Santo de Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, em nome de Jesus, ó Pai, vá de encontro, Pai, a cada coração nessa manhã. Quebra barreiras, quebra resistências, tira as escamas, ó Pai, tudo aquilo que impede, Pai, os teus filhos de enxergar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã irão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. O Gui, projeta para mim, por favor, João, capítulo 6, a partir do verso 60. Eu vou ler primeiro para vocês. E se eu começar a chorar, você não liga não, porque eu tenho um problema. Quando eu fico muito cheio de Deus assim, eu fico meio emocionadinho. Aí você não liga não, tá? Esses dias eu tô com esse problema. Eu quero falar as coisas chorando. É a culpa do Rui também. O Rui tem esse problema também. Aí a gente vai falar e fica chorando. Tá? E aí, se você quiser chorar, pode chorar também, tá? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Diz o seguinte: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia o que eles estavam resmungando contra ele. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Às vezes tem umas palavras que é difícil escutar, né, irmão? Tem irmão que resmunga, não tem não? Aqui não tem não, mas tem alguns que resmungam um pouquinho. Aqui não tem, mas às vezes o cara fala,
esse pastor Jesus aí, eu não, esse pastor Jesus, porque por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? Jesus perguntou: querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele, e sabia também o que ia trair. Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus abandonaram e não acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir, se só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna? Glória a Deus. Irmão, essa passagem bíblica ela mexe muito comigo, porque ouvir ela é tremendo, mas viver ela é muito mais sobrenatural. Se você não viveu, você vai ter a oportunidade de viver, porque vai chegar um momento na sua vida em que Jesus ele permite que você decida entre o caminho que é Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e outro caminho qualquer. Se não aconteceu, vai acontecer. Amém? Mas vamos indo aos poucos, né? Eu fiz até uns slidezinhos ali. Olha, se eu ficar treinando, não vou ficar bom. Passa o próximo aí, ali. Para onde irei eu? E o cara, em vez de ir andando, está nadando. Eu não sei se você percebeu, mas a nossa vida espiritual é tipo assim: você começa a dar a largada, você sai dando braçada. Os irmãos tudo daqui vieram já aqui. Quem aqui conhece a represa da Penha ali? Quem já foi lá na nadada lá? Água parada, pesada. Se você for até o meio, e no meio daquela sua trajetória ali, começar na câmera, a distância para voltar e para atravessar é a mesma. Para você atravessar até o outro lado, para você voltar é a mesma distância. E aí no meio do caminho tu sentiu uma câmera, uma dor, um incômodo, e aí? Se você voltar para trás, é a mesma distância do que ir para frente. A vida do Evangelho é assim: você chegou até aqui, você voltar para trás, se regredir, você vai perder tempo, você podia avançar. De repente hoje, onde você está no seu caminho, o caminho de ida e de volta é a mesma distância. Vai voltar para trás? Vai regredir? Olha para o irmão que está do teu lado aí e fala: irmão, vai voltar para trás? Você está entendendo? E muitas coisas fazem a gente, às vezes, querer voltar atrás. E às vezes voltar atrás é falta de inteligência. É falta de inteligência. Onde você está hoje, você pagou o preço para estar até aqui. Você trabalhou muito, você rejeitou muita coisa. Vai voltar para trás? Às vezes a distância é a mesma. Eu não posso mensurar exatamente até onde você vai. Quem sabe é Deus. Foi Deus que determinou o dia de cada um. Mas de repente você está no meio do caminho. Ou de repente você está mais lá do que para cá. E aí no meio do caminho um incômodo, uma cãibra, uma dor, uma perda, algo que mexeu com o seu coração. Começa a tratar, quer saber, vou voltar. Mas às vezes voltar é mais que você está para lá da metade. Voltar para trás é desinteligência. Glória a Deus. E aqui só tem gente inteligente. Glória a Deus. Só gente inteligente, gente bonita. Então, aí no verso 60 tem 3 coisas que eu queria pautar aqui com vocês.
Pode colocar no slide mesmo, o terceiro slide aí. O que acontece? No verso 60, você viu que Jesus estava pregando e tinha algumas pessoas que estavam reclamando, murmurando. Porque, deixa eu ser sincero para você aqui, ser cristão realmente é uma missão não muito simples. Não é muito simples. E aí o que acontece? A gente tem que vigiar para não murmurar, porque, irmão, pensa numa coisa que já está no nosso DNA: murmuração. Está no nosso DNA. A gente tem que lutar contra isso. A gente, em alguns, Deus abençoe a sua vida, Deus, cuidado. A gente tem que lutar contra isso, sabe por quê? Teve alguns encontros que a gente, de certa forma, foi direcionado a tentar fazer um jejum de murmuração. Você tenta, porque eu sinceramente não conheço um cristão que conseguiu 100%, ele não reclamar de nada. É muito difícil, está no nosso DNA. A gente tem que lutar contra isso, porque a murmuração, ela vai impedir que as palavras de vida eterna cheguem até você. Porque às vezes Deus está falando com você, você está criando tem um personagem aí, os mais antigos vão saber, os novos não sabem. Tem um personagem antigo que era chamado Rabugento, era um cachorro que ficava. Quem conhece ele, o Rabugento aí da glória? Glória a Deus, que não é só eu que souber. E aí, o cara, enquanto ele está resmungando, reclamando da vida, ele não escuta as palavras de vida eterna que está sendo liberado sobre a vida dele. E às vezes tem um rabugento que faz barulho do seu lado, atrapalha até você. Então, se tem pessoas que murmuram, irmão, na sua vida, na igreja, no seu trabalho, sai de perto. Sai de perto. Não vai edificar a sua vida em nada, muito pelo contrário. Vai te atrapalhar. Te atrapalha com Deus, te atrapalha no seu trabalho, te atrapalha na sua vida, em todos os aspectos que você imaginar. Não fica perto de quem reclama. E vou te falar uma coisa: a murmuração, aqui essa versão que falava que tinha gente resmungando, né? É mais ou menos isso, né? Tá doido? Pastor Jesus agora quer matar o pregão. Uma conversa, que jejum, e a palavra que Jesus estava trazendo nesse dia para os discípulos não era uma palavra suave, era uma palavra dura. Não era uma palavra suave, era uma palavra de confronto. Irmão, essas palavras de vida eterna são palavras que vão sair de dentro da sua Bíblia, de dentro do seu celular, vão de encontro com o seu coração e vai fazer você fazer alguma coisa. Porque palavra que entra na sua mente, no seu coração, nos seus ouvidos e não faz você fazer nada, ela não está viva. Ela não gerou vida. É muito bom fazer as coisas para Deus. Eu sou do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho da igreja, tá? Não trabalho no Ministério do Trabalho, não. O Ministério do Trabalho da igreja. Eu gosto de trabalhar. Mas nesses dias Deus me pegou de jeito. Ele falou: só fazer coisa não resolve. Eu sou pastor, estou fazendo culto, estou trabalhando, estou fazendo um monte de coisa. Só fazer coisa não resolve. Os meninos estão pintando a parede aqui, mas no meio da semana nós fomos visitar um menino lá que está precisando de ajuda, que faz parte da história da igreja, que vai passar pelo encontro e Deus vai me dar a vida dele de novo. Entendeu? Estou trabalhando, mas tem que trabalhar para Deus, porque a parede vai ficar aí. O que nós vamos levar para o Senhor é as vidas. É a vida. Ele fala: você fez o que para mim? Olha aqui, eu fui lá na casa dele lá. Eu fui. Lá na casa onde foi a primeira célula que eu participei em 2009. Você está na foto lá, Alexandre. Você faz parte da história da igreja. Tem vários irmãos que fazem parte da história. O tem velho, bem mais magrinho, sem barba branca. Nós temos que fazer uma coisa para Deus logo. Irmão, nosso tempo está acabando. Não estou falando que você vai morrer não, tá, Rui? Mas já está mais para lá do que estava antes. E eu também. Mas nós temos muita coisa para fazer ainda. E nessa semana, eu falei para o seu irmão: eu bati o carro, estou sem carro, estou desempregado.
estou sem fazer nada. Se eu ficar parado pensando na vida e chorando, não vai resolver o meu problema. Eu falei para os irmãos: irmão, tem alguma visita, alguma coisa, chama eu aí, que aqui eu não preciso de carro para fazer nada não. Me lasquei, todo dia os caras arrumam serviço. Mas eu estou amando, sabe por quê? Porque quando eu estou lá, eu não sinto dor. Se eu ficar parado, se você está passando por alguma dificuldade, você ficar chorando o que você perdeu, você não vai resolver o seu problema. Sabe onde você vai encontrar refúgio? E o que vai satisfazer o seu coração, que vai trazer para você conforto, consolo? Espírito Santo de Deus. E ele não está em outro lugar se não for aonde Jesus estaria. Onde que Jesus estava? Na casa do leproso, na pracinha dos caras do corote lá. Vou levar um cara daquela pracinha lá, está desacreditado, ninguém dá nada. No outro encontro eu levei outro, não deu certo, mas uma hora um vai escutar e vai seguir. É o que nós precisamos fazer. A palavra que eu trouxe para você aqui hoje é para você escutar e seguir. Não é para escutar e sair, que muito abençoado, vou voltar lá, não sei de quem, e está tudo certo, não. É para escutar e seguir. É isso que Deus quer de mim, de você. Você está passando por alguma perda, você está meio confuso, eu vou para onde? Para onde eu irei? Vai para Deus, volta lá atrás, lembra a sua raiz. Sabe qual é a raiz dessa igreja aqui? É uma raiz de gente guerreira, apaixonada pelo louvor a Deus e apaixonada por ganhar vidas. Essa é a sua identidade. Se a gente tivesse uma célula de identidade cristã, assim como a gente tem uma nacional, na nossa identidade estaria escrito adoradores, porque essa é a nossa raiz. Só que presta atenção que vai passando o tempo, a gente perde a identidade. E aí eu tive um monte de perda. Você acha que foi o diabo? Você acha que foi o diabo? Pode até ser, mas com permissão de Deus. Porque às vezes você faz muita coisa, não consegue ter comunhão com a família, faz muita coisa, não tem comunhão com a igreja, faz muita coisa, não tem comunhão com os pastores, faz muita coisa, não tem comunhão com os seus líderes. E comunhão não é comer junto. Comunhão é pegar os irmãos, vamos ali visitar um que está precisando de Deus ali. A comunhão, o propósito principal dela é vidas, é manifestar a presença de Deus. Deus tem falado para a gente nas palavras aqui repetidas vezes. E nós escutamos e muitas vezes não praticamos. Deus está te avisando. Glória a Deus. Deus está nos avisando. A segunda coisa, no verso que está aqui no slide ainda, e no verso 61, não precisa projetar não, está aqui. No verso 61, diz o seguinte: não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso ele perguntou: vocês querem me abandonar? Irmão, Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus, ele sabe o que a gente pensa, o que a gente projeta, o que a gente às vezes age de uma forma, mas tentando levar as coisas para o outro lado. Então, o que acontece? Muitas vezes você não concorda, mas você não concorda com o seu líder, com o seu pastor, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe, com as autoridades que fazem parte da sua vida. Beleza, fala, não concordo, mas prossiga. Ou se você não quer fazer parte daquilo ali, então toma uma atitude. Porque nós não somos robô, todo mundo pensa como a gente pensa diferente. Só que é o seguinte: a gente pode ficar resmungando e trazendo maldição para a nossa vida, ou então pode falar, que nem o Pedro fez. Pedro, ele é um exemplo de ser humano falho e santo. Pescou a noite inteira, cansado, profissional, mas Jesus falou: joga à direita. Totalmente o oposto de quem é profissional da área, sabe que não era para jogar a rede daquele lado, não é o correto, era do outro lado. Falou: joga a rede desse lado aqui. O Pedro podia falar: Jesus, o senhor sabe é de Bíblia, de rede, de pesca ser eu, vai caçar tua turma. Ele não falou isso. Vou jogar em cima da sua palavra, em cima da palavra do Senhor eu vou jogar. E o que aconteceu, vocês sabem.
Então não é para concordar com tudo, é só para fazer. Não precisa concordar não. Porque muitas vezes o pastor, ele é muito mais comportado que eu. Eu sou meio diferente, para não falar outra coisa. E ele me direciona várias coisas que estão totalmente contra a minha natureza, mas eu vou fazer por causa da palavra, eu sei que é o melhor. Irmão, glória a Deus quando você tem uma pessoa que fala na sua vida para o seu bem, mesmo que te contraria, mas que é o seu bem. E tudo aquilo que é bom para mim e para você, normalmente a gente não aceita, porque nós somos teimosos. O que é bom para você comer, que é saudável, tu come. Não precisa nem falar, a barriga de vocês me diz, assim como a minha também. Isso não é acusação. Amém? Só um exemplo. A gente faz o contrário, a gente faz o que nos agrada. Mas, se você quer que as palavras de vida eterna elas se cumpram na sua vida, irmão, não precisa concordar. Mas fala para ele, fala, eu concordo, mas eu vou fazer por causa da tua palavra, que é viva. Vou falar, e ó, as autoridades representam Jesus na sua vida. Pastor, mas meu líder não é crente. Toda autoridade foi instituída por Deus. E eu vivia algumas experiências relacionadas a isso. A Bíblia vivida é muito mais complexo do que lida. Então, para as palavras se tornar viva na sua vida, você vai sofrer um pouco. Você está entendendo? Você vai sofrer um pouco porque vai te contrariar. Se você quer viver, quer que as palavras se tornem vivas, vai acostumando a dizer não para a sua vontade. Oh, mas aconteceu isso. Aconteceu isso com o outro. Comigo vai ser diferente, porque o Senhor está em mim. Você tem que decidir. Aconteceu isso com o outro, mas eu estou vivendo as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna em mim. Prossiga. Seja sincero, fala, não concordo, eu penso de outra forma. Não tem problema pensar diferente, mas fala a verdade, não fica resmungando para um e para outro. Isso é coisa do diabo, é isso que traz divisão dentro da igreja, no trabalho, até nas nossas casas. Por que não vai falar com a mãe e com o pai? Fica os irmãozinhos de conversinha. Fala para a tua mãe que você sabe o que ela pensa, você vai ser chamado a atenção. Fala para o seu pai, você sabe o que ele pensa, o que você faz sem a autoridade dele, sem a liberação dele. E fica resmungando ali. Isso é coisa do diabo, irmão. Seja sincero mesmo que não concorde, mas fale. Amém? Glória a Deus. Tem acontecido muitas e muitas divisões por conta disso. Porque as pessoas não falam o que pensam para a pessoa certa, falam o que pensam para quem não tem nada a ver. Eu não concordei com o que o pastor falou ali. Aí fala para o irmão que é membro da célula. Ele vai poder ajudar? Se o pastor estava errado ou não, retrata para ele, é ele que pode mudar alguma coisa. Ou o líder, ou o discipulador, ou quem quer que seja, que de repente falou algo que foi contra os seus conceitos, contra o que você acredita, contra o que você pensa. E às vezes você pode conversar e entender o que ele estava querendo falar, dizer, se expressar, porque às vezes nós falamos uma coisa que as pessoas entendem outra. Isso é muito comum. Fala uma coisa e entende outra. Amém? Então a gente tem que estar atento. Terceiro, o confronto virá. Passa para o próximo aí. Olha aí, os caras bravos. Quando você é confrontado, qual é a sua reação? Você fica bravinho? Fica bravinho quando seu esposo fala para você o que você não queria? Quando a sua esposa, você faz um monte de plano, chega lá, passou a esposa e fala, querida, cheguei, olha, eu vou fazer isso, ela faz aquela cara, eu não preciso falar. Você conhece. Quando ela faz aquela cara, fala, deu ruim, ela não gostou. Aí você fica como? Quando você tem intimidade, não precisa nem falar nada, só um olhar já confrontou, já não gostou. Quando seu pai vem diante de você e fala o contrário do que você estava pensando e planejando, como é que você reage? Quando a sua mãe, quando o seu chefe, quando o seu pastor, quando o seu líder. Irmão, essa palavra vivida é complicada. E quando eu vejo essa palavra, você me lembra de um dia, até contei uma vez para os irmãos, vou contar de novo. Um dia, a gente
gente estava orando de madrugada aqui. O pastor Natanael já tinha até esquecido. O pastor estava com umas dores no rim, cada umas pedras. Ele estava orando de manhã aqui, então ele já estava de manhã, com fome. Tinha acabado de acordar. Não sei, acho que a dor também não foi muito boa. Ele estava sentindo dor. Então você imagina, ele estava daquele jeito, ele estava muito bom não. E eu cheguei com a roupinha laranja. A gente estava orando aqui, tinha uma arquibancada ali, ele estava ali, eu cheguei e pastor, é o seguinte, tem uns irmãos que estão fazendo isso, e eles estão. Eu vi uma coisa. Eu queria falar para ele, eu imaginava, eu criei uma expectativa na atitude dele. Eu falei, ele tem que fazer isso. Eu parecia o Judas, porque você sabe que o Judas queria que Jesus vingasse o pai dele. O pai do Judas morreu crucificado pelo exército romano. Tem escritos históricos que dizem isso. Então, quando Judas veio seguindo Jesus, ele esperava que Jesus vingasse ele. E aí ele morreu com sentimento. E eu estou tipo Judas, meu sobrenome é Tomé, mas naquele dia eu era Judas. E pastor Natanael Jesus. Então eu venho cheio de ideias, esperando a reação dele. Falei, ó, é o seguinte, senhor Natanael, os caras estão fazendo isso, não, a irmã não comprou com o senhor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Ele olhou assim, aquela cara, você sabe quando a pessoa não abraçou sua ideia? Não precisa falar muito, ele olhou assim. Falou, rapaz, não tem nada, ninguém vai fazer nada, você vai orar, vai orar. Eu olhei assim e falei, nossa, que insensível, pastor insensível. Aí saí, na hora o diabo falou, vai embora, vai ficar do lado de um cavalo desse, vai embora. Minha malinha estava ali nas outras arquibancadas, arquibancada na época, eu ia embora. Aí, essa palavra veio, meu ouvido, foi Deus. Falou, para onde você vai se as palavras de vida eterna estão nele? Foi ele. Você está pensando que Jesus vai vir aqui pessoalmente? Ele vai usar as autoridades que Deus colocou na sua vida. Para onde você vai se as palavras de vida eterna estão na pessoa que Deus colocou na sua vida? Vai para onde? Qual é o caminho que você vai escolher? Eu fui confrontado, irmão. Fiquei ali e nem consegui orar mais. Eu ficava querendo orar por gente. Falou comigo, o dia que ele falou comigo. Fiquei com raiva. Fiquei tipo esses caras aí. Rangindo os dentes. A palavra vivida é diferente da palavra escrita, mas ela gera vida eterna. Isso faz mais de 7 anos atrás. Eu estou aqui. Para a glória de Deus. Se você não foi confrontado ainda por uma pessoa que Deus colocou na sua vida, seja seu líder, seja seu pastor, seja seu discipulador, seja seu pai, seja sua mãe, até dentro de onde você trabalha, Deus vai usar aquela pessoa que nem crente não é, para te corrigir e colocar dentro de uma postura. Queira você ou não. Aí você pode reagir como um crente ou envergonhar o Evangelho e todas as pessoas que fazem parte do seu convívio. Como é que você reage? Porque o confronto ele vai vir. Se ele não veio ainda, ele vai vir. Porque ninguém aqui está aqui obrigado. Nós estamos aqui porque um dia nós vimos algo diferente. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir algo da parte de Deus para direcionar a nossa vida em qualquer área que seja. Nós estamos aqui porque a gente sabe que um momento ou outro Deus vai falar com você ou comigo. Às vezes você vem aqui, pode ser eu, pode ser qualquer pastor que estiver pregando aqui, pastor Natanael, pastor Estevão, o Gutenberg, o irmão Antônio, não sei, quem Deus colocar aqui. Você espera que Deus fale através da vida dele, você pode estar esperando que Deus fale através da minha vida, e às vezes Deus vai falar com você no louvor. Pum! Domingo passado Deus falou comigo na palavra, sempre fala, mas o louvor aconteceu um negócio doido. E aí nesses dias, todos os dias a gente está na casa de alguém e tem compartilhado essa palavra, escutado esse louvor, compartilhado essa palavra e escutado esse louvor. Porque muitas vezes a gente está perdido. Mas você tem que seguir as palavras de vida eterna. Você tem que seguir a Bíblia. E o confronto ele vai acontecer. Em algum momento ele vai acontecer. Pode passar para o próximo livro, por favor.
E aí Jesus, na sequência, Jesus ele pergunta: vocês querem me abandonar por causa disso? O que você poderia abandonar Jesus por causa de quê? O que Jesus fez na minha vida e na sua vida não tem preço, irmão. Não tem preço. O que Jesus ele fez nas nossas vidas não é comprado por numerário humano. De graça foi dado para você, e de graça você tem que repassar para os outros. O que a gente precisa pensar é o quê? A gente está repassando. A gente está repassando porque foi de graça que você foi salvo. E você não vai viver a sua eternidade no inferno. Mas e aí? O céu é só para você? Tem gente lá fora precisando lá. E muitos que eu e que você conhece. Que eu e você conhece. Mas, vamos lá. Jesus ele perguntou para os discípulos. Estou falando de discípulos, de gente que tem intimidade com Deus. Vocês vão me abandonar por causa disso? Irmão, o que pode afastar a gente do amor de Deus? Está escrito ali em Romanos. Projeta para nós aqui, por favor. Romanos 8, 38. 38 e 39. O que pode afastar a gente do amor de Deus? A Bíblia fala de algumas coisas que tem mais força para afastar a gente de Jesus. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Mas quando você tem a sensação que você vai morrer, você tem medo? Não tem. Esses dias eu bati um carro aí, eu sou tão ruim que eu não arranhei nem o joelho. Minha esposa ficou sentindo dores lá, eu fiquei muito mal. Depois o pastor chegou lá e olhou por ela, ficou melhor, mas eu pensei que ela ia morrer. Fiquei mal. A morte não pode separar a gente do amor de Deus, mas na hora a gente fica assustado. Você está entendendo? Para estar preparado para perder a vida e dizer nem a morte pode nos separar do amor de Deus, nós temos que estar muito no Espírito. E se você sentir medo de morrer, tenha certeza que você está longe de ser espiritual. Está longe. Se você tem medo de morrer, olha para o irmão que está do teu lado aí, você tem medo de morrer, porque os irmãos já tem cara de assustado. Já tem cara de assustado. Tem medo de morrer? Você está longe do Espírito. Porque aquele que. Quando você está cheio do Espírito, você vê o Pedro quando não tinha recebido o Espírito Santo, não tinha recebido o Pentecostes, ele pegou a espada, foi para cima e falou: é nós, Jesus. Quando você vê que o Pedro não se decepcionou, Jesus pegou a orelha do cara, colocou no lugar e falou: vaza, você veio para morrer. Ele falou: então meu nome é tchau. Correu. Só que depois, quando ele estava cheio do Espírito, ele falou: não, coloca a cruz de ponta cabeça que eu não sou digno de morrer como mestre. Sem medo, você vê o cara sem medo, que negócio louco. Eu quero ter essa coragem, estou buscando, mas ainda estou com um pouco de medo, porque eu não estou totalmente espiritual. E a espiritualidade nossa vai chegar nesse treino através das palavras de vida que eu estou compartilhando com você. E as palavras de vida, elas se revelam na comunhão e na vontade de Deus, que é amar o próximo, o maior ensinamento de Cristo, fazer pelo outro. Glória a Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Essa palavra foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas era um cara que estava cheio do Espírito Santo. E essa palavra é verdade e vida, mas nós precisamos viver ela, e para viver ela, nós temos que estar em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, em comunhão com tudo aquilo que interessa a Ele, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que faz parte do reino de Deus. Glória a Deus. Volta lá, por favor, amigo, naquele outro slide que estava lá. Então, ali no verso 52 não precisa projetar, mas aí dando sequência,
Fala, o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes? Uma pergunta. Jesus ele perguntou: se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde ele estava antes, quem é o Filho do Homem, irmão? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Se vocês, ele está falando dele mesmo. Se vocês me vissem voltando para onde eu estava antes, você vê que Jesus, irmão, Jesus ele não chama ninguém que não é trabalhador e não chama ninguém burro ou desinteligente para não ser grosso. Você é inteligente, porque você escolheu o caminho certo. Glória a Deus. Fala para o irmão que está do lado, você é inteligente. Só que para entender Jesus, muitas vezes você precisa estar atento. É por isso que eu estou falando. Se tiver alguém do seu lado, quando Jesus fala, se o Filho do Homem subir, de onde ele veio, para onde veio, aí você fica, quem é? O Filho do Homem vai para onde? Quem foi? Você vacilou, você não viu. Ele está falando dele mesmo. E você não está atento. Você não está atento para o que Jesus está falando. Ele está falando, se o Filho do Homem subir, você não está preparado, não está escrito, ele chega e sobe. E vai com ele os que são. Os que não são, ficam. Os que são, os que não são, ficam. E aí, hoje você é ou não é? Porque a gente fica muito, a gente não é direto. Mas se fosse hoje, se o Filho do Homem sobe, você vai, você fica. Você está dentro da vontade, as palavras de vida eterna estão acontecendo na sua vida, como é que está? Como é que é? Ele perguntou. Jesus ele veio de onde, irmão? Jesus ele veio do céu. Onde ele estava antes? Ele veio do alto e ele vai voltar para lá. E é para lá que a gente vai também. Só que nós não vamos só lendo a Bíblia. Quando eu falo palavras de vida eterna, tem que estar vivo em você, tem que praticar o que Deus quer de mim, de você, que a gente pratica. E muitas coisas roubam o nosso tempo. Muitas. Você não quer que Deus pare você que Ele parou e não quer? Você não se liga não, não te paga. Eu não é profecia contrária, não quero atrapalhar ninguém não. E pelo contrário, quero que todos prosperem, sejam muito abençoados no nome de Jesus. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa cuidar da família, todo mundo precisa fazer tudo. Mas Deus te ama tanto, que Deus te tira de um canto e coloca no outro. Eu quero você. Eu não vou para Nínive não. Quem manda em mim sou eu. Beleza. Balança, chacoalha, joga dentro do peixe, vomita lá. Você está onde, filho? Estou em Nínive. Vai fazer o que eu mandei e você vai se lascar. Não é com todo mundo isso não, tá? Só alguns escolhidos. Não sei se foi, acho que aconteceu um negócio comigo. Estou falando aqui, mas é sério. Jesus estava onde? Onde Jesus está hoje? Jesus está aqui no culto. Jesus está lá na cela quando você sente vontade de abraçar o irmão da sua cela e querer o bem dele. Isso é comunhão. Não é só quando a gente está comendo no final. A comunhão é quando você está na cela e Deus fala para você, eu queria hoje vir aqui atrás de um abraço. E você não vai precisar falar nada, irmão. Nada, você não vai precisar falar nada. Você só vai lá e vai abraçar. Acabou. Teu irmão lá no Itaí, o senhor irmão Zé, ele tem um abraço forte. Que até se você tiver um problema de coluna, ou ele te acerta ou ele te entorta mais. Mas ele não é bom de palavra. Mas quando ele dá um abraço, você sente Deus. E às vezes você tem esse abraço. Vem alguém aqui atrás de um abraço. Você sentiu, mas você pensou, foi da minha cabeça. Quando você abraça ele, está tendo comunhão no culto, está tendo comunhão na célula, está tendo comunhão na sua casa. Na sua casa. Às vezes, seus filhos, sua esposa, seus familiares têm um abraço. E você está correndo. Muitas vezes nós somos Marta. E em nenhum momento a gente é Maria. A gente precisa ser Maria. Está aos pés de Jesus. Ele sente saudade disso. Fala para o irmão que está ao teu lado, fala, Jesus sente saudade de você. Glória a Deus. A comunhão que o pastor tem pregado nesses dias aqui é essa comunhão. E foi pregado. Eu estou me esforçando para viver. E vou falar uma coisa para você: é refrigério e vida. Faz bem, não é para o pastor, não é para a igreja, mas faz para a igreja. Só que o maior beneficiário que está em comunhão é você.
porque é a prática da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, espere. Onde você acha que Jesus está? Se Jesus estivesse hoje no tempo presente, você acha que você ia encontrar ele aonde? Você ia encontrar Jesus aonde? Irmão, Jesus ia estar nos piores lugares que você imagina. Você vê na Bíblia, ele vai onde tem leproso. Ele ia lá na Praça dos Corotes, lá. Não tem um monte de cara lá, com um monte de problema, de doença, e rejeitado. Ali, em todo bairro, infelizmente tem aquela galera que é rejeitada ali. Sabe? Aqueles que foram rejeitados da sociedade. Então, eles mesmos se rejeitaram, ou eles foram rejeitados. Cada um tem uma história. Mas ele está lá de canto, e muitas vezes a gente passa por lá para essa batida. Porque para dar um abraço naquele cara tem que ter coragem. Para conversar com eles alguns minutos tem que ter coragem. Tem que ter misericórdia, amor, e está cheio das palavras de vida eterna. Porque a vontade de Jesus é essa. Ah, mas os caras não querem nada com nada. Aí é com ele. Você tem que colocar diante dele. Vou levar para o encontro. Depois ele decide a vida dele. Mas ele não pode poder falar que não conheceu o verdadeiro amor. Glória a Deus. Aleluia. Pode passar para o próximo. Aleluia. Glória a Deus. Aí. Olha Jesus aí. Jesus está no meio do povo mais humilde. Olha a célula. Debaixo de uma árvore. Jesus já está ali. Jesus está na visita naquela casa mais humilde. Tem aquela pessoa humilde que você foi visitar lá com o pessoal da tua célula? Jesus está ali, naquela comunhão. E aquela pessoa que foi agraciada pela sua visita e pela palavra que você levou lá, ela sentiu a comunhão de Deus. E você também sai de lá abençoado. Ali foi gerada palavras de vida eterna. Irmão, eu nunca esqueço as primeiras visitas que eu recebi depois que eu me converti. Pessoas levando a palavra, confiando em mim, me dando voto de credibilidade, pegando na mão, não vamos junto. Não vai dizer, não vai estar junto com você, você vai conseguir, você vai. E aquilo gera vida. É disso que eu estou falando. Palavra de vida. Viver a palavra todos os dias. Se Jesus estivesse aqui, ele não ia ficar só no prédio. Ele ia vir para o mundo, sim. De repente quem ia pregar era ele. Mas ia dar a hora dele e falar, vou orar ali. Mas Jesus, agora não dá não, eu estou. Não, beleza, pode ficar aí. Várias vezes Jesus, você vê na Bíblia, Jesus se destacando para ir orar, para ter comunhão com o Pai. Várias. Você vai ver que tinha compromisso. E depois, quando Deus direcionava ele, ele ia. O que Deus quer da gente é isso. Glória a Deus. Pode passar para o próximo. Mesmo assim, alguns de vocês não creem. Irmãos, essa questão de crer, né, chamar ninguém de incrédulo. Mas quando Jesus está falando assim, muitos de vocês não creem, eram aqueles que estavam resmungando, negociando para não querer fazer. Ele estava falando disso. Muitos não creem. E nessa cena, dessa palavra, fora os 12, tinha 70. Tinha 70 lá, os 70 foi embora. Jesus estava pregando no Pentateuco ali sobre o povo judeu do deserto. Ele estava falando da dureza do coração do povo de Deus. Era para ficar 40 dias, ficou 40 anos, porque em vez de seguir as palavras de vida eterna, em vez de seguir a direção de Deus, pega outro caminho pensando que é o atalho e se lasca, demora mais. Jesus ele começou, imagina que a pregação de Jesus ela não foi tranquila e suave, muitas vezes como é a nossa, foi duro, direto.
e aqueles caras se levantaram e saíram. Eu ia ficar mal. Eu já vi algumas vezes aí, o pastor está pregando aqui, o cara levantar e falar: está falando da minha vida, por causa que ele sabe, quem foi falar para ele. Eu falei: pastor, o irmão foi embora por causa que o senhor falou da vida dele. Eu estou sabendo de nada. Muitas vezes Deus fala com você, você está pensando que é coisa humana, mas é Deus falando com você. Ele nem viu que a igreja estava cheia, nem viu o cara que falou: não, rapaz, fica aí. Não, vai embora, está falando de mim que ele sabe, alguém falou para ele. Daí eu vou perguntar: pastor, o pastor está sabendo de nada, está inocente aqui. Ainda bem que o cara não estava armado. Ia ser algo. Você está entendendo? Muitas vezes Deus fala comigo, com você, você leva para o pessoal. Você pensa: não, o pastor sabe da minha vida ali, ó. O pastor sabe, eu vou ignorar isso aí. Cuidado. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu, no lugar de Jesus, se levantar 70, tinha 82, ó. Levantou 70, eu ia ficar mal. Meu Deus, acho que eu preguei a palavra errada. E ele fala, aquela palavra dura, aquela palavra de correção, Jesus falou: essas palavras são vida, são palavras de vida eterna. Que é correção, irmão. O Pai que ama, corrige. E Deus Pai Todo-Poderoso nos corrige através da palavra. Jesus, ele nos corrige, nos direciona. E glória a Deus, você tem alguém para te contrariar e falar: você está errado aí, você tem que chegar mais para cá, sua postura não está legal, o jeito que você fala é diferente. Se você tem uma pessoa para fazer isso na sua vida, glorifique e valorize. Jesus estava fazendo aquilo com os discípulos, só que Jesus, ele não ficou em choque, que nem eu ficaria. Ele falou: já foi 70, os 12 aí querem também? Vaza, a porta está aberta. Corajoso. E aí? Ele viu de uma forma diferente que eu veria, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. As palavras de vida eterna estavam nele. Estava nele. Passa o próximo aí. Olha, um rapaziadinho foi embora. Aqui só tem 2. Foi 70 embora. Já pensou? Você está na célula pregando lá, Denilson? A célula tem quantos hoje lá? Os 14. 14 para jogar uma porcentagem de 82 para... Eu não sou muito bom de matemática não, mas 14 foi embora 10 por 4. Você não vai acontecer isso, você é muito amoroso. Eu vou vontade de ficar perto de você. Mas Jesus naquele dia não estava muito amoroso não, ele desceu a chibata, irmão. Ele desceu a chibata. Os caras saíram, a pessoa ia embora 10, ficou só 4 olhando para você. Você ia ter coragem? Fala: levanta os 4 aí, vaza também. Vocês querem ficar e continuar? Posso continuar a pregação aqui, não? De repente você ia ficar aqui nem eu, ia falar sem palavras: meu Deus, acabei com a célula, eu sou de Deus, eu sou do diabo, o que eu estou fazendo aqui? Ficar confuso. Fala de mim. Você vê a atitude de Jesus, é diferente. Jesus falou: ó, vocês também querem ir embora? Está liberado. Mas a atitude de Pedro foi diferente. Ele se levantou e os discípulos tinham respeito por Pedro, porque sabiam que Jesus estava mais próximo de Pedro, de João, de Tiago. Só que o Pedro era o mais próximo, era o que mais falava besteira também, porque ele não tinha medo de falar, nem de fazer, mas ele acertava muito, e independente do jeito humano e falho dele, ele era o cara que estava mais perto de Jesus. E aí Jesus falou: aí é quando ele fala: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Irmãos, eu não vou me alongar. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Nós ainda temos um compromisso hoje, todos nós. Quem já voltou, glória a Deus. Tem alguém que já voltou aí? Não, glória a Deus aí. Já voltaram, tá? Irmão, então, é verdade, eu passei lá, viu?
hoje já estão liberados. Eu vou almoçar na urna. E eu queria que você pensasse com carinho tudo que eu falei aqui. Você pode mais. Jesus, ele fala para mim e para você. E através de mim, ele vai falar para você. Para onde você vai hoje? De repente você pode estar que nem eu, perdido por causa de um monte de conflito financeiro, por causa de conflito na sua família, perdas. Irmão, Jesus ele foi abandonado por aqueles 70, mas ficaram 12 ali que estavam junto com ele até a morte. Todos eles entregaram a vida pela causa. Nesses tempos atrás aí eu senti o que é você ser abandonado, você ser rejeitado na igreja, na família. Às vezes acontece isso, é ruim, mas você vai para onde quando acontecer? Quando os seus filhos não seguem a direção que você colocou, mas agora eles já são de maior, eles escolhem, você vai para onde? Para suportar essa dor? Para onde você vai? Quando as coisas ficam tudo bagunçadas financeiramente, você estiver enrolado, você vai para onde? Quando dentro do seu ambiente familiar, do seu ambiente de trabalho, dos lugares onde Deus colocou você for confrontado, abandonado, e as pessoas forem contra o que você idealizou e acredita, para onde você vai? Você vai ficar frustrado? Você vai ficar frustrado pensando que você está errado? Não, irmão. Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Você precisa saber o que você tem que fazer. Nós precisamos fazer com que as palavras que Deus traz até nós se tornem vivas. Nós precisamos fazer com que as palavras se tornem palavras de vida eterna através das nossas atitudes. E ali está o seu consolo, ali está a sua cura, ali está a sua salvação, ali está a sua prosperidade. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Feche seus olhos aí em nome de Jesus, onde você está. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir para frente, você faz o que você quiser. Mas eu queria que você nesse momento entendesse a mensagem que eu quero trazer para você e tomasse uma atitude. Porque Deus quer que você tenha comunhão com Ele e com aquelas pessoas que Ele quer tocar, que Ele quer salvar, que Ele quer transformar. Aleluia. Oh Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, ó Pai, pelo Teu agir, ó Pai, na nossa casa, na nossa vida, nas nossas células, ó Pai, na nossa igreja. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a transformar essas palavras em palavras de vida eterna, Pai. Edifica nossas vidas, ó Pai, edifica a nossa igreja, Pai. Nos ajuda, Pai, a dar fruto e frutos que permaneçam, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, enquanto nós estivermos fazendo a Tua vontade, Senhor, consola o nosso coração, ó Pai. Trabalha, Pai, em favor das nossas famílias, da nossa casa. Quebra as barreiras, ó Pai, que estão sendo colocadas em nome de Jesus. Toda a resistência do diabo que se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, vai cair por terra em nome de Jesus, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a transformar essas palavras em palavras de vida eterna. Nos ajuda, Pai, a viver o Teu Evangelho, o Evangelho da paz. Nos ajuda em nome de Jesus, ó Pai, todos os dias, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, coloca nos nossos corações fome e sede. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha arder em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a cada comunhão, que a cada visita, que a cada célula, que a cada culto se multiplique o amor, a fome, a sede e as vidas, ó Pai, virão até o Senhor. A Tua vontade vai se cumprir na nossa vida. A Tua vontade vai se cumprir na nossa igreja. A Tua vontade vai se cumprir nas nossas casas. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que nós temos orado e buscado vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar. Amém? A solução dos seus problemas, dos meus problemas, está em viver a palavra de Deus. Primeiro o reino, o restante das coisas vai ser acrescentado. Primeiro o reino de Deus, o restante das coisas vão ser acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, o restante das coisas vão acontecer de forma sobrenatural. Não interessa qual é o problema, qual é o milagre, qual é a necessidade. Primeiro o reino, e o restante o Senhor fará, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pastor, o senhor vai ter um recado para passar? Vai ter em outubro. Então a gente está recebendo fichas ainda. Os pagamentos é do dia 5 até o dia 20 de outubro. Os pagamentos chegarem primeiro e já estamos em fila de espera, tá, irmãos? Então, assim, já passou do número de pessoas que a gente vai levar. Então vai ter gente que quem chegar com o pagamento, tal, nós vamos ir abraçando essas pessoas. Tem a preferência dos irmãos da nossa igreja também. Então, se tem alguém que, por exemplo, não é da nossa igreja, gente que é da nossa igreja, nós vamos dar preferência para quem é da nossa igreja, para ir para o acampamento, tá bom? Então é isso. Então vamos ficando atentos, né, nesse aspecto aí. Hoje tem um pré-encontro, para quem vai passar pelo encontro, às 5 horas da tarde. É uma preparação para a gente levar as pessoas para o encontro. Tá bom? Glória a Deus. Amém. Queria abençoar a sua semana em nome de Jesus. Levanta sua mão. Amém. Quero orar para que Deus ele te constranja através do amor, porque isso não vai ser eu gritar, não vai ser eu ser duro, não. É através do amor. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha te constranger e tirar você do seu cantinho ali, para você dar um abraço, para você fazer uma visita, para você orar. Esses dias ela fazendo vários fichas do encontro. Eu estou me sentindo muito evangélico. E, ô pastor, como é que você se sente evangélico dentro da igreja, pastor? Pois é. É até engraçado, né? E eu quero que Deus faça você experimentar isso também. Você fazer algo mais. As palavras de vida eterna se cumprir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, cada um dos teus servos, ó Pai, nessa manhã. Pai, que eles sejam constrangidos pelo teu amor e pela tua palavra maravilhosa. E que essa palavra venha se tornar uma palavra viva, e que venha gerar frutos, e frutos que vão permanecer pela eternidade, assim como a sua palavra é. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, ó Pai, que esse amor vai se multiplicar, que essa unção ela vai se multiplicar, e nós vamos experimentar o mover do Senhor de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja em cada coração, hoje e para sempre. Dá um abraço nele,